Meus caros irmãos e irmãs aqui no nosso santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Celebramos hoje a exaltação da Santa Cruz. Quero iniciar a minha fala com uma oração muito bonita, dedicada à exaltação da Santa Cruz e que nos leva e nos traz um belo resumo daquilo que nós celebramos neste dia. Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, erguido no alto da cruz por amor a nós, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos pela obra da nossa salvação. Da tua cruz brotou a vida, do teu sangue nasceu a igreja, do teu coração aberto jorraram misericórdia e perdão. Ó Jesus da Santa Cruz, ensina-nos a olhar para ti com fé viva e crer no teu amor, mesmo nas horas da dor, e carregar as nossas cruzes com confiança e seguir-te com perseverança até a vitória final. Que a cruz seja para nós o sinal da esperança que não decepciona, a âncora firme no meio das tempestades e a ponte segura que nos conduz ao céu. Jesus crucificado e exaltado, nós nos consagramos a ti e proclamamos com todo o coração: pela tua cruz viemos a crer, pela tua cruz fomos salvos, pela tua cruz caminharemos até a glória. Que assim seja. Amém. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu vi uma pintura, não me lembro em qual museu, mas é na Itália, de um barco que simboliza a igreja, um grande navio. E ali tinha papa, tinha pessoas, irmãs, tinha tudo ali simbolizando a nossa igreja. Uma pintura da Idade Média. Mas o que mais me chamou a atenção, que naquele mar revolto, aquela grande embarcação, na frente tinha a âncora pendurada. E o que era a âncora? Era a cruz. Aí eu perguntei, eu fico olhando os detalhes, né? Perguntei para o guia, qual o simbolismo de uma cruz no lugar da âncora? E ele respondeu, porque o pintor quis passar para nós que estamos no barco da igreja, que na hora das maiores tempestades, que na hora que somos arrastados para o fundo ou deslocados do caminho que deveríamos seguir, a âncora que nos mantém firmes na fé, na esperança e no verdadeiro amor é a cruz de nosso Senhor. E ele completou o seguinte: infeliz daquele que durante a vida abandona a cruz. Vamos repetir? Infeliz daquele que durante a vida abandona a cruz. É um louco. Porque se Jesus carregou a cruz dele e ele não abandonou a dele, ele vai dizer para cada um de nós: tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Quantas pessoas acham que seguem nosso Senhor, mas não estão dispostos a carregar a cruz? Lembremos-nos aqui, meus irmãos, que como disse Raniero Cantalamessa numa das pregações da Quaresma, que a cruz não é pedida, a cruz não é construída, a cruz não é desejada. Aqui eu vou abrir um parênteses, viu? E para certas pessoas aqui.
Há pessoas que fazem da vida uma lambança, fazem tudo errado, escolhem tudo errado, não faz nada certo, e quando vem as consequências, o sofrimento, que a pessoa diz: ah, padre, essa é a minha cruz. Isso não é cruz não, meu filho, isso é fruto da sua irresponsabilidade, isso é fruto da sua molecagem, isso nunca foi cruz. A cruz não é consequência de erro, a cruz não é caminho errado que a gente escolhe traçar, pessoas erradas que a gente insiste em conviver, lugares errados que a gente insiste em frequentar. Isso nunca foi cruz e nunca será. A cruz não é desejada, não é pedida, não é querida. A cruz se recebe como dom. A cruz é algo que Deus coloca na nossa vida para a nossa santificação. E a frase maior vem de Santa Teresa d'Ávila. Ela vai dizer que cada graça que ela pediu, Deus lhe concedeu uma cruz e por isso santa se tornou. Aqui, meus irmãos, precisamos entender de onde virá a nossa salvação e como não perder aquilo que já é nossa. Ninguém tem que fazer nada para ser salvo. Nós já somos salvos no sangue de Cristo. Com a morte de Cristo na cruz, Ele nos comprou a preço de sangue. Qual é a nossa missão? É não perder aquilo que Deus conquistou para nós. É não morrer eternamente falando. Quem gosta de ler Bíblia, leia quando Deus está conversando com Adão e passa para ele que ele não poderia comer do fruto proibido, senão ele morreria, e Adão passou também para Eva. Deus o chamou à vida. Adão e Eva não teve que fazer nada para estar no jardim do Éden, conhecido como paraíso, quer dizer, a harmonia com Deus, o equilíbrio com Deus, já eram deles, eles estavam ali. O que eles não podiam? É perder, e perderam, e perderam. A única coisa que Deus pediu para Adão e Eva é que eles não morressem. Falou: olha, eu os criei para a vida, mantenham-se vivos. Eu vou te dar um conselho: vocês podem comer do que vocês quiserem aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. Não coma desta árvore do bem e do mal. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Resumindo, mantenham-se vivos. Hoje, mantenham-se salvos. Mantenham-se na salvação. Mantenham-se na chaga aberta do coração de Jesus. Aqui precisamos entender, meus irmãos, que a nossa salvação, ela passa pela nossa língua, pela nossa palavra. Que se você voltar novamente ao Gênesis, e por que, padre? Só está voltando tanto ao Gênesis? Porque a cruz de Cristo, ela substitui a árvore antiga. A madeira bendita do santo lenho substitui a madeira maldita da árvore onde a serpente ali estava. E se você preste atenção e sabe pegar o texto e adaptar na sua vida, você não vê aquela serpente, que é o demônio, correndo atrás de Eva. Você não vê Eva gritando e a serpente atrás. Não tem isso. Você não vê a serpente enrolada na perna de Eva. Também não tem isso. Você não vê a serpente picando Eva. Não aconteceu. Você não vê a serpente cuspindo veneno no olho de Eva para ficar cega. Também não tem. Ô padre, também responda: o que a serpente usou para levá-la ao pecado? Para provar para ela que Deus estava errado e que o diabo estava certo. É isso que está na Bíblia. É o mal provando para o ser humano: olha, Deus não sabe o que é vida, eu é que sei. Deus mentiu, eu é que estou falando a verdade. E as pessoas hoje acreditam mais na fala do demônio do que na palavra de Deus. Meus irmãos, prestem atenção,
que o demônio precisou apenas de uma língua para levar o homem à queda. E tudo que o diabo precisa hoje é de uma língua desocupada. Espero que ele não encontre nem a minha e nem a sua. E toda língua desocupada e venenosa, ela procura um ouvido atento àquilo que ela quer dizer. Meus irmãos, não é bobagem, não é detalhe o que você fala, porque Deus criou o mundo pelo poder da palavra, e você cria o seu mundo pelo poder da sua palavra. Quer saber qual vida você leva? É a vida que você diz que merece viver. Aquilo que você diz vai se concretizando na sua vida. Quando você diz, eu não dou conta, e quando você diz, eu dou conta, nas duas ocasiões você está certo. Depende da sua palavra. Quando Jesus, isso estou na manhã pascal, ele vai caminhar ao lado daqueles 2 discípulos que estão indo para Emaús. O que tem em Emaús? Tem nada lá. Mas eles estavam desiludidos, tristes, perdidos, conversando, porque fala, né? O povo fala. Aí os 2, certamente os 2 mais faladores, largaram Jerusalém e estavam descendo para Emaús. Jesus se põe a caminhar do lado deles. Eles não reconhecem que é o Senhor. Eles acharam que era um viajante. Meus irmãos, pense comigo. Depois de tudo aquilo que aconteceu na Santa Ceia, lava-pés, mandamento novo, sacerdócio, o discurso sacerdotal de Jesus, a ida para o Getsêmani, suor sangue, a traição do beijo de Judas, levando para Caifás, volta para Pilatos, vai para um, vai para outro. Depois da flagelação que quase matou nosso Senhor, depois de carregar a cruz, caiu 3 vezes, depois de ter as suas mãos transpassadas, seus pés furados, seu coração rasgado, e 3 dias depois ele ressuscitado, os discípulos viveram tudo isso. Jesus se põe a caminhar do lado de 2 que estão indo embora. Meus irmãos, quantas perguntas nosso Senhor não podia fazer naquele momento? Quantas perguntas não estariam no coração dele sem resposta, e Jesus ali poderia iniciar um diálogo com qualquer pergunta que ele quisesse. Depois disso tudo que eu disse, Jesus faz uma pergunta só. Qual é a pergunta? O que vocês andam conversando pelo caminho? Por que Jesus pergunta isso? Porque a língua que o demônio usou no paraíso, ele continua a usar se nós não rezamos, se nós não perseveramos, se nós não temos essa âncora da fé, que é a Santa Cruz. E a pergunta que Jesus fez para eles é a pergunta que Jesus faz para nós: o que você anda conversando? O que você anda falando dentro da sua casa? Quando você reúne o seu grupinho de amigos, qual que é o assunto ali? O que você anda conversando lá no seu grupo de bola, lá na sua escola, lá na sua faculdade? Qual é o seu assunto? Jesus está interessado porque aquilo que nós falamos vai configurando a nossa vida. Um texto que nós precisamos ler mais, eu não vou entrar nele aqui, está em Tiago, capítulo 3. Anote você em casa e leia. Carta de São Tiago, capítulo 3. Padre, qual é o assunto da carta de São Tiago no capítulo 3? A língua. Ele vai falar sobre o poder da nossa palavra, o poder de construir e destruir, o poder de abençoar e amaldiçoar. E ele vai dizer na carta: olha, da mesma fonte não sai água salgada e água doce. Você tem que escolher que tipo de boca você tem. Se é uma boca maldita, se é uma boca bendita, se é uma boca de esgoto ou uma boca de manancial de graça. Não tem na mesma fonte 2 tipos de água.
Como que vai ter na mesma fonte uma água de esgoto e uma água limpa saindo do mesmo cano? Como que você consegue fazer isso aí? Se fizer, você me mostra. Como que sai do mesmo cano uma água de esgoto e uma água limpa? Por isso que São Tiago vai dizer: cuidado com o que sai da sua boca, porque não tem uma boca mais ou menos santa, ou uma boca mais ou menos de Deus. E aqui, eu não estou falando de casos, esses casinhos que a gente conta, piadinha, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de uma boca que abençoa na graça e na misericórdia, ou uma boca que amaldiçoa no veneno do próprio mal. Não vou contar onde nem quando, né? Mas num lugar, né, que eu já estive, tinha uma mulher com uma língua venenosa. E ela ficava indo e trazendo, espalhava fofoca num, espalhava fofoca no outro. Era a tal da leve trás, E teve um encontro que tinha café. Então tinha um refeitório. Eu estava no salão, terminou ali mais uma palestra, o pessoal foi para o refeitório. Algumas pessoas vieram até mim, então eu agarrei um pouco antes de tomar café. Quando eu consegui ir para o refeitório, esta estava saindo do refeitório. Quando ela me viu, ela já veio. Padre Christian, cuidado quando o senhor vai entrar no refeitório. A caninana e a jararaca estão brigando lá dentro. Eu falei: exatamente. E a Coral dando notícia aqui fora. É cobra lá dentro, é cobra aqui fora. Tem até uma brincadeira, meus irmãos, que conforme o que a pessoa fala, o outro diz assim: limpa aqui, ó. Aí você fala assim: mas limpa de quê? O veneno. Vocês já escutaram isso? E Deus falou: ó, cuidado para não morder na língua, hein? Se você morder na língua, você morre. Tem até um ditado medieval e que chegou até nós um pouco mudado, mas era mais ou menos assim: quando você morrer, meu filho, tem que ter 2 caixões, um para o corpo e um para a língua, porque o do corpo haverá de subir, mas a língua só caberá no inferno. Isso é um ditado. Quer dizer, a pessoa tem uma língua tão negativa, tão venenosa, que parece-me que esta língua não é usada por Deus, é uma língua usada pelo mal. E falando tudo isso sobre a língua, para chegar na primeira leitura da missa. O povo de Deus saiu do Egito e estava indo para a terra prometida. Qual foi o erro dessas pessoas? E o erro chamou para elas serpentes venenosas. No grego são serpentes incandescentes. É como se a serpente pegasse fogo, porque esse fogo é o fogo, ou é o fogo do inferno, ou é o fogo da adoração a Deus. Porque os querubins, eles pegam fogo. Aí aquele fogo é o fogo do amor de Deus. O inferno também tem fogo, mas não é o fogo de Deus. Então aquelas serpentes fumegantes foram e começaram a picar as pessoas. E as pessoas começaram a morrer. E elas intercederam a Moisés. Moisés apresenta a questão a Deus, e Deus manda fazer uma imagem de uma serpente de bronze para colocar no alto da haste. E Deus disse para Moisés: diga para o povo que quando eles forem picados, basta olhar para a serpente e eles serão curados. E assim foi. Só um pequeno parênteses: quando alguém citar para você aquele texto também do Êxodo, que não se pode fazer imagem de nada, você vai falar para a pessoa: que interessante, o Deus que diz que não pode é o Deus que manda fazer. Porque no livro dos Números, ele manda fazer uma serpente de bronze, e a pessoa que olha para a serpente, ela é curada. Quando Moisés intercede a Deus, Deus poderia ter ouvido a oração de Moisés sem mediação. Sem mediação. Moisés elevava a prece, e Deus poderia ter dito: para que o povo aprenda que não se reclama da graça, que não se questiona as ações do alto, e para aprender a ter uma língua mais santa, é que essas cobras foram enviadas. Mas pela tua intercessão,
eu tirarei este castigo. E a serpente se iria embora. Deus não precisava de uma mediação. O que Deus ele faz? Faça uma serpente de bronze, faça a imagem de uma serpente e coloque na haste. Aquele que for picado não tem que rezar a mim, não tem que clamar a mim, olhe para a serpente. Interessante, o que Deus mandou fazer uma serpente e não mandou fazer um outro animal? Porque a serpente remonta ao Éden, ao demônio, a primeira serpente astuta que levou Eva pelos lábios e que colocou nela o pior veneno que existe, que é o veneno do pecado. Deus está mudando o significado da serpente, tirando dela a maldição e colocando ali a cura. Por quê? Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque o antídoto está escondido no veneno. Para você combater veneno, você tem que injetar o veneno, tirar do cavalo os anticorpos. No Oriente é na ovelha, trabalhar o soro, e quando uma pessoa é picada por uma serpente, eles vão colocar o antídoto, que é tirado do mesmo veneno. Então Deus colocando essa serpente, Ele está mostrando que a cura está no veneno. É por isso que Jesus, quando João o aponta, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Ele traz o antídoto, no sangue dele está o antídoto. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O pecado que corre pelas suas veias, o antídoto está no sangue de Cristo, que será elevado na cruz. E aquele que tomar posse do sangue de Cristo será curado. Esta é a virada que a Bíblia nos traz. Mas a pergunta que ficou é: por que essas cobras, essas serpentes foram e começaram a picar o povo de Deus? Por causa do mau uso da língua. Reclamação. Cuidado, viu, meus irmãos? A pessoa que reclama demais terá mais motivos para reclamar, porque a vida desta pessoa não melhora e ela não vê. Ela reclama e reclama e reclama. Quanto mais ela reclama, mais motivos para ela reclamar ela terá, porque reclamação clama por reclamação. As pessoas começaram a falar mal de Deus e falar mal de Moisés. Por que Deus nos tirou do Egito? Lá pelo menos tinha cebola, lá pelo menos tinha batata e chibata, né, meu filho? Batata e gibata. Aí Deus tirou esse povo do Egito e eles começaram a reclamar daquilo que Deus estava dando. Cuidado com aquilo que você pede, porque aquilo que você pede, você recebe. A Bíblia diz: aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Quantas pessoas vivem pedindo, 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 aí recebem. Depois que recebem, passa um tempo, elas começam a reclamar. Elas estão reclamando daquilo que um dia foi a intenção da oração dela. E reclamações assim não agradam a Deus. E não é Deus que manda a serpente. Você atrai a serpente quando você tem uma língua tipo de serpente. O mal não vai usar uma boca santa. O mal não vai usar uma língua ungida. Você vai atrair mal tendo uma língua má. E aqui você já entendeu. Você já entendeu que aquela serpente feita por ordem de Deus, como Deus vai mandar fazer também 2 querubins enormes para colocar no templo de Salomão. Deus mandou fazer 2 arcanjos
serafins, para colocar no propiciatório, que é a tampa da arca da aliança. Então, quando Deus proíbe a imagem, Ele não está proibindo a escultura sacra, Ele proíbe a imagem de ídolo. O que é um ídolo? É um Deus feito de metal, feito de madeira, feito de resina. Estes devem ser quebrados, aniquilados. Deus não divide a sua glória com ninguém. E por que Deus proíbe aquele povo da questão das imagens? Porque eles estavam vindo de uma cultura idólatra, que era o Egito. O Egito tinha deuses para tudo quanto há. Não era um Deus só não, tinha Deus para tudo que é gosto e tudo que é bolso. Tinha deuses e mais deuses. E o israelita, que acostumou a cultuar um Deus invisível, ele aprendeu no Egito que Deus pode ser visto, porque eles fizeram ali imagens. Tanto é que quando Moisés, ele sobe para receber as tábuas da lei, o que o povo faz? Um bezerro. Por quê? Eles gostam de ver, tem que ter alguma coisa para a gente ver. Então Deus manda destruir estes ídolos. Mas quando é uma imagem sacra, que me leva a Deus, Deus mesmo manda fazer. A serpente de bronze, os querubins do templo, os anjos da tampa da arca da aliança. Então, quando as pessoas citam este texto do Êxodo para adaptá-las ao bel prazer, isso é muito argumento protestante, com as imagens católicas, aí ó, Deus falou para não ter imagem, e o católico faz imagem, estão totalmente fora de contexto, nem contextualizar a Bíblia sabem, porque não está falando sobre isso. É um texto do Antigo Testamento que cita os deuses do Egito, e aquele povo era idólatra. Porque você que frequenta igreja, você que vai à missa, você que já fez catequese, você que leu o catecismo, você que estuda a Bíblia, você que escuta a homilia de padre, quando foi que na igreja aconteceu uma pregação sequer, nesses 2000 anos de história, onde alguma imagem de santo foi apresentada aos senhores como substituto de Deus, como se fosse o próprio Deus, como se fosse a divindade? Não há discurso deste lugar algum. Então as pessoas de má fé, elas adaptam este texto, porque muitos católicos não estudam, não conhecem a doutrina, não tem catecismo, então é como a folha de bananeira, são levados por tudo aquilo que é vento de doutrina nova. Então chega um protestante, um evangélico, mostra a Bíblia e o versículo, já coloca minhoca na cabeça do católico não praticante. É verdade, você está falando aqui que não pode fazer imagem, e na igreja que eu vou tem um tanto de imagem. Essa igreja católica está errada mesmo, viu? Quer dizer, a falta de cultura, a falta do contexto, transforma o texto em pretexto de crítica. Então nós precisamos conhecer o contexto. E qual é o contexto da serpente de bronze no alto da haste? Pensem comigo, meus irmãos. Deus precisa de uma serpente de bronze para curar o seu povo? Deus precisa de um objeto de metal para curar aqueles que eram picados? Lógico que não. Mas por quê que Deus pede e ordena a Moisés que se faça isso? Porque Ele está apontando para a redenção final. Aquelas pessoas que eram picadas estavam preocupadas com o veneno que corria na corrente sanguínea, o veneno da serpente. Deus está de olho em outro tipo de veneno que nem todo mundo se preocupa: o veneno do pecado, que também corre nas nossas veias. E levantando aquela serpente, Ele está mostrando que se levantará da mesma forma alguém que tirará não apenas o veneno do sangue, mas aquilo que nós perdemos com ele, a nossa salvação. E no evangelho que nós escutamos, Jesus, ele volta a este texto. Ele vai explicar por que Deus ordenou a serpente. Jesus diz no evangelho: assim
como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem seja também levantado, para todo aquele que crer nele seja salvo. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Todo aquele que nele crê não ficará confundido. Cuidado, meus irmãos, porque há pessoas que equiparam os dois textos. Eu vou dizer para você que o primeiro texto é mais fácil, porque o primeiro texto é assim: você foi picado, é só olhar. Ai, olhei, estou curado. Jesus não disse no segundo texto que quando ele for levantado, aquele que o olhar será salvo. Não, Jesus dá um pulo, um salto. Ele vai dizer: aquele que contemplar o que foi levantado e crer no Filho do Homem, esse será salvo. O que Deus está pedindo a cada um de nós para que sejamos salvos? Fé. Precisamos ter fé em Jesus Cristo. Precisamos olhar para a Santa Cruz e não contemplar ali um objeto de morte, mas um objeto de salvação, a âncora da nossa fé. É como se a cruz fosse o trampolim para a vida eterna. O trampolim nos joga, a cruz nos eleva. Para o grego é escândalo, para o judeu é loucura, vai dizer Paulo, mas para nós, os salvos, é força de Deus, é sabedoria de Deus. Por isso nós temos o belo costume católico de trazer o crucifixo, talvez no peito, um anel, no terço, nos túmulos, no alto da igreja, na sala da sua casa. E aqui, meus irmãos, tem muita gente nos assistindo, acompanhando. Você vai, os que estão assistindo essa pregação depois e os que estão aqui. É importante que nós tenhamos uma atenção redobrada para que as pessoas que trazem uma cruzinha no peito, isso é muito bom, é bonito, peça para abençoar, mas que você não traga a cruz sem Cristo, porque o católico ele usa o crucifixo, é o Cristo fixo na cruz, tem que ter a imagem de nosso Senhor. E se alguém disser a você, porque também má fé, que eu não acredito que é uma pessoa com uma inteligência tão limitada. Estou sendo assim, educado para não ser processado. Uma pessoa que tem uma inteligência tão limitada, que ache que esta imagem é Jesus pregado ali. Tem que ter uma inteligência muito limitada para não saber que isso aqui é uma imagem. Ah, porque a igreja católica acredita no Cristo morto. Você vai na igreja, ele está pregado na cruz. Eu não acredito que uma pessoa desta tem uma inteligência tão limitada para não entender que isso aqui é uma imagem, uma lembrança, uma foto. Agora, é muito cômodo para nós só a cruz sem o Cristo, porque a cruz sem o Cristo é o que o cristão quer. A cruz sem o Cristo é o que essas igrejas de teologia protestante e teologia financeira de prosperidade querem. Que é quando você apresenta para as crianças, para as pessoas, uma cruz sem Cristo, é a cruz da vitória, é a cruz da glória, é a cruz da evolução. Todo mundo quer. Mas quando você olha um Cristo que se pende, um Cristo morto, essa cruz, ela questiona você. Esta imagem, ela questiona você. Que quando você olha para Jesus na cruz, você vê ali que o seu pecado é que fez isso. Jesus teria um machucado a menos se você não tivesse pecado uma vez a mais. Os pecados da nossa cabeça estão ferindo a cabeça dele pela cruz. As nossas mal ações com as nossas mãos cravam as mãos de nosso Senhor e as sangram.
Os caminhos errôneos que nós andamos, muitas vezes para o pecado, continuam ferindo e cravando os pés de nosso Senhor. O nosso coração dividido, que a Bíblia diz, coração adúltero, um coração que ama a Deus, mas que ama as coisas do mundo. Este coração dividido está ferindo o coração de nosso Senhor. É por isso que a introdução geral do missal romano orienta a todos os padres e pessoas que estudam liturgia, que perto do presbitério é necessário um crucifixo. E aqui eu sei que vai dar pano para manga, e tem uns aí que vão me detonar, mas eu já estou acostumado, né? Isso aí eu já estou acostumado. Tem igrejas católicas que os nossos irmãos, eu não sei porque que o padre faz isso, não existe o crucificado. Eles colocam a imagem de Cristo ressuscitado. Não confere a instrução da igreja. A igreja, em lugar nenhum, pede que se coloque imagem de Jesus ressuscitado, mas é a imagem do sacrifício que se atualiza na missa, que é o Calvário. Ó padre, mas não pode ter o ressuscitado? Claro que pode, numa lateral, numa capela. Mas a ressurreição de Cristo, ela não é contemplada apenas na imagem do ressuscitado, mas na sua presença real no Santíssimo Sacramento, que acontece na transubstanciação, na oração eucarística. Quando nós vamos tirando o Cristo crucificado e colocamos a imagem do Cristo ressuscitado, Ele está ressuscitado, vivo e glorioso, só que as pessoas gostam de atalho. E elas querem chegar à ressurreição sem passar pela cruz. Tanto é que a igreja dedica um dia à exaltação da Santa Cruz. Na sexta-feira da Paixão, às 15 horas, tem o beijo da cruz. A igreja chama de adoração da cruz. Mas nós adoramos o madeiro? Não. Adoramos aquele que está deitado no madeiro. E no alto do Calvário era uma coisa só: Cristo e cruz se mesclaram. Ali estava o Salvador, esvaindo o seu sangue para a nossa salvação. Ele era o sacerdote, ele era a vítima, ele se ofertava. Ao mesmo tempo que ele era sacerdote, ele era cordeiro. E a cruz se transformou no altar. É por isso que no início da missa e no fim da missa, o padre beija o altar, porque o altar simboliza o próprio Cristo. Este Cristo que se funde com a cruz e que nós exaltamos hoje. Então, meus irmãos, é preciso olhar para a cruz com uma outra visão. Uma visão de redenção, uma visão de salvação. Cruz não é pé de coelho, cruz não é figa, cruz não é ferradura atrás de porta, nem cristal na sala, não é amuleto. Cruz, crucifixo, é o maior sinal do cristão, do católico, porque pela Santa Cruz nós fomos salvos. Essa oração que eu rezei há pouco, essa jaculatória: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é Deus, então nós o adoramos, Ele merece ser adorado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. A gente responde: porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Se a cruz não fosse importante, a resposta seria: porque pelo vosso santo sangue remistes o mundo. Porque Deus remiu o sangue, remiu o mundo foi pelo sangue, mas aquele sangue ficou impregnado na cruz. E porque o sangue de Cristo está ali, a igreja hoje exulta e mostra a Santa Cruz. Nós temos um grande dever de agradecimento a Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Foi ela
grande devota da Santa Cruz, que no século IV foi até a Terra Santa para encontrar o madeiro da cruz. E ela fez todo o caminho que Jesus percorreu, começando em Belém. E onde Santa Helena passava, ela edificava uma igreja, uma basílica, para marcar o lugar onde Jesus ali esteve. Então hoje, quem vai na Terra Santa e visita tantas igrejas, foi na época de Santa Helena, até que ela chegou perto do Monte da Caveira, porque a gente vê um monte de frente, um monte visto de trás, é um rosto perfeito de uma caveira deitada, com a boca aberta, 2 olhos, a boca, é uma caveira perfeita. E você fala, o Monte da Caveira, por isso Calvário, ou Gólgota, né? E alguém disse para ela, onde Jesus tinha sido sepultado, já existia um culto neste lugar. Ela edifica então a Basílica do Santo Sepulcro. A pedra onde foi lavado o corpo de Jesus, até hoje está lá. Você pode tocar, você pode rezar, você pode beijar, uma emoção única, não é? Santa Helena que deixou isso. Santa Helena que deixou isso. E ela contratou, imagina que a gente não conhece, né? Nós estamos muito longe disso aí, lá do século IV. Mas imperador não é rei, meu filho. Rei é bem menos que imperador. O imperador, ele é chefe de um império. Ele manda em vários reinos onde ele é maior. E o imperador tinha um poder que quase ninguém conhecia. A vontade do imperador era soberana. Imagina a mãe do imperador. Uma mãe viva que viaja. Cara, ela não viajou em cima de um camelo com 4 soldados. Dizem os escritos que quando Helena chegou em Jerusalém, a marcha das pessoas que acompanhavam, dos cavalos, etc., tremia as ruas de Jerusalém. Todos ficaram impressionados com o poder daquela mulher, porque ela era mãe do imperador, e aquela que foi com vida deveria voltar sã e salva, porque nem todos gostavam do império. E ela contratou arqueólogos da Terra Santa que sabiam, por tradição, aonde a cruz de Cristo estava. E eles começaram, estou resumindo muito, gente, não dá tempo aqui de uma aula de história, né? Eles começaram as escavações. Aí alguém gritou, cruzes! Acharam uma cruz. Santa Helena foi. Enquanto eles estavam tirando uma, alguém gritou, cruzes! Acharam outra, correram lá. Enquanto desenterravam essa, cruzes! 3 cruzes. Como saber qual era a de Cristo? E os arqueólogos disseram, segundo a tradição, 3 foram os crucificados. Jesus, de um lado bom, de outro o mau ladrão. Tirados os corpos da cruz, o madeiro era enterrado perto do lugar da crucificação. Então essas 3 cruzes certamente são os 3 crucificados. Mas qual seria a cruz redentora? Foi aí que havia um monge, um frei, um religioso, que citou a Escritura, que na cruz de Cristo nós fomos curados, que a cruz de Cristo levou a nossa enfermidade. Então ele teve uma ideia, tragam doentes, para que toquem na cruz. Trouxeram os doentes queriam tocar. A primeira cruz que os doentes tocaram, a tradição fala de 2, 3, não se sabe o número, mas as pessoas tocavam na cruz, elas ficavam secas e morriam, ali mesmo. Santa Helena disse, enterra, destrua, esta é a cruz maldita, é a cruz do mau ladrão, que blasfemava contra o Filho de Deus. Essa cruz ela foi aniquilada, destruída. Tinha uma outra cruz, os doentes tocavam e não morriam,
mas não eram curados também não, permaneciam. O monge disse: é a cruz do bom ladrão, que conversou com Cristo e alcançou o paraíso. Quando eles tocaram na cruz, que estava no centro, as pessoas sentiam paz, alguns doentes eram curados, as pessoas tinham êxtase espiritual, muitas caíram de repouso. Santa Helena disse: Crucis Christus, esta é a cruz de Cristo. E ela trouxe esta cruz para Roma, que era a sede do império. Um pedaço ficou em Jerusalém, um outro pedaço grande foi mandado para Constantinopla, que era também a sede da época religiosa, e o maior pedaço ficou em Roma. E ela ficou depois no museu da Basílica de Constantino. Ele levantou a Basílica Constantiniana, que era a Basílica de São Pedro. E essa basílica caiu, o transepto dela caiu, ela inclinou, caiu. E onde foi construída a Basílica de São Pedro? Numa colina que Constantino deu de presente para o Papa da época de uma das suas filhas. Ele tinha filhos e filhas, então Roma era dividida e cada filha dele, filho, tinha um pedaço. E havia uma grande colina em Roma, perto do rio Tibre. Porque perto do rio o terreno é mais valorizado, por causa da água, por exemplo, naquela época. Então ele deu para a igreja esta colina de uma das suas filhas. Agora vocês vão aprender o que muita gente não sabe. Como que se chamava a moça? Tem uns que sopraram aí, tem uns que sabem, estudou história aí, Vaticana. A menina se chamava Vaticana. E essa colina, que foi construída a Basílica de São Pedro, qual que é o nome? Vaticano. Por isso que o Papa mora no Vaticano. Era a colina da filha de Constantino, chamada Vaticana. E ali ele vai construir a Basílica de São Pedro e vai colocar nesta Basílica de Constantino o Santo Lenho, lá no século IV. No século VII, os persas invadiram e levaram a cruz, mas os cruzados foram e a recuperaram de novo. E neste dia, ergueram a cruz no meio da praça de São Pedro, e as pessoas chorando, e aplaudindo, e fazendo festa, na exaltação desta cruz. Qual era o dia? 14 de setembro. Por isso, a igreja celebra até hoje a exaltação da Santa Cruz. Não apenas a cruz de madeira, mas aquilo que ela simboliza para todos e cada um de nós. Por fim, meus irmãos, quero contar uma historieta e encerrar com um poema aqui da cruz. E essa história não é apenas uma história, é a nossa caminhada. E você que está em casa, conte para os outros. Você que veio à missa, vai almoçar em algum lugar, conte a história. E você vai ver a cara das pessoas ouvindo a história, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Tem dois caminhos para Deus, vai dizer Santo Agostinho: a inocência e a penitência. A inocência, meus irmãos, nós já perdemos a tantos, só tem uma penitência. E as pessoas sabem o caminho que elas andam. A história é a seguinte: conta-se que um homem morreu, e era um homem muito piedoso, um homem muito santo. Então ele acorda no céu, e ele ficou muito feliz, que tudo aquilo que ele fez durante a vida o alcançou, o tão sonhado céu, o reino de Deus, a vida eterna. Só que quando ele olha, tem uma escadaria para ele subir. Não uma escadinha não, era uma escadaria. E nisso aparece um anjo e diz para ele: olha, seja bem-vindo ao reino dos céus. É só você subir, está tudo lá em cima te esperando. Tem uma festa para você. Você é um servo bom e fiel. E aquele homem todo animado começou a subir a escada, e o anjo disse: opa, e a cruz? Ele olhou,
tinha uma baita de uma cruz no chão. Ele falou: mas que cruz que é essa? Tem que subir a escada levando a cruz. Ele falou: mas eu carreguei a cruz a vida toda, carregar a cruz até no céu. Ele falou: olha, eu só cumpro ordens. A ordem é essa: era te acolher e falar para você levar a cruz. Alegria de pobre dura pouco, né? Tá bom, pegou a cruz pesada e começou a subir a escada. E essa escadaria era tão alta que ela tinha 3 patamares para a pessoa dar um respiro. Deus é muito bom, né? Então ele chegou no primeiro, e jogou a cruz no chão. Jesus caiu 3 vezes. Jesus colocou 3 patamares para que cada queda dele fosse um alívio nosso. Ele deita a cruz e respira. Olha que ele olha de um lado, tem um copo de água grande, suado, aquela água fresca, gostosa. Ele, Quando ele era do outro lado, tem um serrote. E o anjo diz: escolha, a vida é feita de escolhas. Ele olhou para a água, ele olhou para o serrote, falou: eu posso escolher o que você quiser. O que ele escolheu? Vocês sabem, né? O serrote. Pegou o serrote, tirou um pedaço. Agora sim, dá para eu... E foi subir no segundo patamar. Começou a cansar, a cruz voltou a pesar. Chegou o segundo descanso. Ele já desce a cruz procurando o quê? Outro serrote. Ele não viu que do lado tinha um outro copo de água. Mas vamos para o serrote. Outro pedaço ficou. Subiu mais um. A hora que ele estava pesado, terceiro e último descanso. Ele desce a metade da cruz, olha para um lado a água, olha para o outro o serrote. Fala: sem dúvida nenhuma, agora sim. Isso aqui eu carrego bem, ó. Isso aqui dá. Ia subir o último correndo. Jovem, né? Jovem, ó. Vou para o céu. Chegou lá em cima, o céu, portas de ouro, os anjos cantando, Nossa Senhora, Jesus. Ele ficou maravilhoso, falou: meu Deus, que maravilha! Eu nunca pensei que era assim, não. Jesus: vinde, servo bom e fiel, para o reino preparado para ti antes da criação do mundo. A hora que ele vai até Jesus, ele olha, é muito longe a distância, tem um precipício. A hora que ele olha lá embaixo do precipício, está o demônio. E o demônio assim para ele, ó. Ele falou assim: tô fora. Aí ele olhou e falou: mas não dá para eu pular isso aqui, nunca eu consigo pular do lado de lá. Ô Jesus, eu gostei de ter chegado, mas é muito difícil eu conseguir pular daí, daqui para aí. Falou assim: meu filho, para te ajudar, eu deixei lá embaixo a ponte disfarçada de cruz. Coloca a cruz de um lado e ela vai encaixar exatamente do outro, e você atravessa. Quando você chegar, deixa a cruz cair, mas você virá. Ele foi, olhou e falou: mas Senhor, olha aqui o que sobrou. Jesus não pensou, não falou, mas pensou, né? É mais um toco para te queimar. Pai nosso para dar no inferno é lenha. Aí ele falou assim: mas isso é injustiça. Por que o serrote? Aí Jesus falou assim: mas quem colocou serrote? Eu coloquei 3 copos. Eu pedi para o anjo: vamos ajudá-lo a ter uma caminhada mais leve. Coloque 3 copos em cada patamar. O primeiro copo, você vai colocar um copo de fé. A pessoa que toma fé, ele tem mais força, tem mais resiliência. A cruz vai continuar pesada. Coloque o segundo copo cheio de esperança, a virtude teologal da esperança. Aquele que espera novo céu e nova terra, carrega a cruz. E a hora que ele estiver cansado, com o ombro ferido e sem força, eu coloquei o terceiro copo, que é o copo da caridade, do amor de Deus. Aquele que ama a Deus tem o coração em Deus, e onde o coração está, o corpo chega. É para te fortalecer,
Mas o dia que eu coloquei os 3 copos, o diabo disse assim: está muito fácil isso aí, o ser humano vai ter escolha, não? Porque se só tem a escolha do amor, da esperança e da fé, que vantagem tem ele entrar para o céu? Permita-me, Senhor, tentar o homem pela última vez, colocando em cada patamar o serrote da facilidade. Ele vai escolher, e o que ele escolher, ele receberá no final. Sabe qual foi o problema da história? Jesus tinha certeza que você escolheria a fé, a esperança e o amor. E as pessoas estão bem acostumadas a usar o serrote. E no final da vida, a conta vai chegar. A minha pergunta é, meus irmãos, você tem se enchido de fé, de esperança e de amor? Você tem escolhido aquilo que Deus te oferece? Ou você tem escolhido o serrote da facilidade? Carregar a cruz não é fácil, e tampouco a tua cruz é leve. Cada um sabe, só você sabe o peso da sua cruz, amém? Quem sabe o peso da minha cruz? Ninguém. Por quê, padre? Só eu que carrego. Quem sabe o peso da sua cruz? Ninguém, só você que carrega. Mas Jesus sabe, Jesus sonda o nosso coração e Ele nos acompanha. E durante, meus irmãos, essas nossas quedas, essas nossas paradas, coloque sempre o teu olhar naquilo que Deus coloca na sua vida. Sempre haverá fé, esperança e amor para aquele que busca o céu.